Chegou a hora do projeto Histórias para Contar de Novo, que comemora os 25 anos da TV Rio Sul. Este mês estamos falando do café que transformou o Vale do Paraíba, enriqueceu Barões e fez um povo sofrer com a escravidão, Renata. Mas o império que se formou no século XIX desmoronou. Na reportagem de hoje você vai conhecer o final dessa história, o fim do poder dos fazendeiros e o começo da liberdade dos negros. A imponência pode ser vista ainda hoje, mas faz tempo que o Império do Café perdeu seu poder. De uma era gloriosa, a decadência dos barões foram décadas de exploração, seja da terra ou de seres humanos. Em 1850, a produção de café teve seu primeiro grande baque. Sob pressão internacional, o Brasil proibiu o tráfico de escravos. Havia uma política externa para o fim da escravidão, não só no Brasil, nas Américas inteiras, né? E o Brasil tentou empurrar isso até onde pôde, né? Exatamente porque dependia completamente do trabalho escravo. Se não fosse, não seria possível. Agora, o negro do cárcere não era só uma peça fundamental na produção do café, mas também um item ainda mais caro e precioso para os senhores do Vale. Esta fazenda já foi considerada a joia de Valença. Hoje, a propriedade guarda um dos tesouros da região. Esta daqui é uma linha de produção de café completa. Ela é a única da região e uma das poucas no Brasil. Ela simboliza a mudança de pensamento de uma época. Com o preço dos escravos nas alturas e com a mão de obra reduzida, essas máquinas aqui chegaram para atender a necessidade dos fazendeiros. A partir de então, os negros passaram a trabalhar principalmente na lavoura, no plantio e na colheita do grão. A partir de 1850, com a lei do fim do tráfico, né, eles havia uma preocupação em se preocupar em manter o escravo que fica na lavoura, né? Já no engenho, que é o processo de beneficiamento, existem máquinas que substituem muito a mão de obra escrava. Então, às vezes, uma pessoa era necessária para lidar com várias máquinas. Então, isso foi um dos avanços. Mas na lavoura, todo o trabalho era praticamente feito durante o ano todo, durante o período de colheita, durante o período de capina, né? Era praticamente um trabalho direto. Nesta outra fazenda existia a preocupação com a saúde dos escravos, mas eles ainda ficavam em segundo plano quando precisavam de tratamento. O escravo vinha pelo porão, lá no porão tem uma passagem secreta que roda e eles vinham por aqui porque o escravo da lavoura não entrava dentro de casa. E eles vinham muito, o escravo perdia muito naquela época, porque até então eles não, o escravo adoecia, eles deixavam morrer. Ia lá no Rio, no Valongo e comprava outros. Mas com a lei Eusébio de Queiroz, eles passaram, montaram farmácia nas fazendas, porque o escravo morria muito de gangrena, na mão e no pé. As feridas causadas pelo trabalho com café eram tratadas com um banho feito com ervas. Para isso foi criado este banheiro de pedra, usado apenas pelos negros. Esse banheiro de escravo era para tirar a lepra do café. Com o café, o escravo abanando o café no terreiro provocava uma alergia nele que eles chamavam lepra do café. E essa lepra, além de febre, dava muita casca. Então esse banheiro aqui era para tirar as cascas da lepra do café. Em 1871 surgiu um novo contratempo para os barões do café. É que foi criada a chamada Lei do Ventre Livre. Na teoria funcionava assim: todos os filhos de escravos nascidos depois da publicação da lei eram considerados livres. Aí o dono da terra tinha duas opções: ou criava a criança até ela completar 8 anos e aí o mandava para um abrigo que era bancado pela coroa, ou então mantinha esse jovem até os 21 anos trabalhando na lavoura e em situação de escravidão, e só então o libertava e recebia uma indenização do Império. Mas, na prática, a situação não era bem essa. Mas o escravo continuava muito caro nesse período. Então, o que a grande maioria dos barões fizeram? Fizeram vista grossa para essa indenização. Preferiram não pegar, né? E preferiram cuidar dessas crianças em suas fazendas, desses filhos de escravos. Eles iam crescendo e naturalmente eram inseridos na turma de escravaria. Enquanto uns ainda resistiam ao clamor de liberdade, outros conseguiam pensar além
Nesta fazenda, os filhos dos escravos já nasciam livres para aprender. Foi criada aqui a primeira escola de engenos, como eram chamadas as crianças negras nascidas depois da lei do ventre livre. A escola foi projetada e planejada com a gente percebe uma antecedência e um cuidado todo especial. O sistema de ensino foi encomendado pelo Visconde a Otaviano Hudson, que é um intelectual muito importante, que, inclusive, na data da inauguração da escola, fez a demonstração da quase imediata alfabetização das pessoas com esse método que o Otaviano Hudson desenvolveu. E o aprendizado deles não parava por aí. Na parte da tarde, eles eram trazidos para cá. A partir da década de 1860, passou a funcionar aqui a Escola da Música. Nestas salas, filhos de escravos e de moradores da região aprendiam teoria e prática musical. E puderam conviver com grandes nomes da música do século XIX. Nós percebemos que o Visconde era uma pessoa despida de vaidades pessoais assim, muito grandes, muito aparentes. O que se percebe é uma intenção, uma determinação em realizar essa passagem importante, que, na verdade, também temos que dizer, espelhava muito o sentimento de brasilidade que já estava muito forte a partir da metade do século XIX. Não é? Os músicos formados na escola se apresentavam para os nobres da época e atraíam a atenção da corte. Não dava mais para ignorar as vozes da senzala. No dia 13 de maio de 1888, a escravidão enfim terminou. Um dia sobre o qual a dona Delza sempre ouviu falar. Diz que a minha avó era pequenininha, tinha umas criancinhas, mas diz que a minha avó pegou a filhinha dela, que era minha avó, e colocou um balaio assim no pescoço, que usava muito para a colheita do café, né? Aí colocou dentro e saiu fugindo. Fugindo, muitos escravos, muitos negros juntos. Muitos até morreram pelo caminho, né? Era o fim de um império que já começou com data certa para acabar. É como se uma lavoura de café aqui na região no século XIX, como se ela tivesse um prazo de validade. Entre 15 e no máximo 20 anos, aquele solo viria a se deteriorar. E foi isso que ocorreu no final do século XIX. O solo dessa região como um todo ficou exaurido, ficou empobrecido, né? Ficou desgastado. O café perdeu seu espaço e os negros ganharam a tão sonhada liberdade. Mais uma conquista para se transformar em canção. Sou branco, sou negro, sou brasileiro, herdeiro dessa miscigenação. Não badeia que é mentira, o cambota vem sambar. Tem jongo, tem capoeira, a dança dos oriçais. E eu sou negro quilombola, ninguém vai me segurar. Sou Pelé, o rei da bola, o mundo já me viu brilhar. E amanhã, na última reportagem da série, vamos ver a herança da cultura negra. Que outra riqueza nasceu na terra onde o café secou? Um tesouro de sabores e sons. A herança da cultura negra, o legado que transformou o Brasil na terra de todas as cores. Amanhã, ao meio-dia, no RJTV.